Deixa eu só começar a gravar aqui para nós termos o início. Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui iniciando as nossas discussões sobre os textos 1 e 2, tá bom? Esses textos 1 e 2, eles, evidentemente, se referem a aulas nossas, né? Que a gente, evidentemente, aprofundou, que nós, no período, nós, evidentemente, detalhamos, a gente deu exemplos, etc, etc e tal. E, então, nós buscamos textos ou aulas que abordam com bastante propriedade vários contextos importantes da estrutura do direito que serão necessárias, evidentemente, e importantes para a vida profissional de vocês. Tanto no curso de Ciências Contábeis, como no curso de Administração, como no curso de Gestão Comercial, como no curso de Gestão de Recursos Humanos, certo? Recursos Humanos. Então, são assuntos extremamente importantes. Logicamente que o primeiro texto, que e se refere a uma de nossas aulas, logicamente, né? Ele se refere a uma de nossas aulas e, especificamente, a aula do dia 9, a aula 9 do dia 16 de março, Organizações Empresariais. O texto 2 trata da aula 10, do dia 19 de março, Sociedade Empresarial, Conceito de Empresário e Empresa. A aula 11 se refere ao texto do dia 13 de abril, Sociedade Não Personificada e Personificada. E a aula 12 do dia 16 de abril, Sociedade Limitada, Características e Contratos. Então, são estas as nossos textos. Nós pretendemos hoje, para não cansá-los, que eu sei que vocês estão aí com uns trabalhos bastante que exige também, lógico, além dos nossos, né? Questão de cálculos, não é isso? E por aí vai, né? Análise financeira, então, a gente vai ser bem objetivo. Eu acho que a gente já vem abordando com bastante profundidade nosso conteúdo. Eu acho, pelo menos na minha análise, vocês também podem dizer ou opinar de forma diferente, logicamente, pessoal, pelo amor de Deus. Mas, como eu disse para vocês, não são pegadinhas o que estão lá, certo? É apenas para que a gente possa ter essa percepção e compreender o que está sendo perguntado, identificar o que está sendo perguntado e dizer o que é que pode, se o que está sendo perguntado é verdadeiro ou falso, justificar. É bem tranquilo, certo? Então, pessoal, no nosso primeiro texto, nós abordamos as organizações empresariais, tá? Nós tivemos um encontro do nosso grupo de estudos que a gente mais debate de forma bem bacana, pessoal. Até surgiu umas ideias lá bacanas, eu sugeri também a gente criar nem lembro agora o nome, Marcos Pablo, Lúcia, não sei se você está aí, acho que não. Quando a gente voltar, um núcleo específico para a gente discutir, né, doutrinas, etc., na área de gestão, na área de direito, e por aí vai. Bom, então, acabei de falar em Lúcia e ela entrou. Então, a gente já vem, evidentemente, debatendo esses temas, certo? Até de forma bastante exaustiva. Mas é bom, certo? É bom porque nos possibilita o aprofundamento de todo, né? De tudo. Então, sugestão do Marcos Pablo, eu vou colocar no grupo maior os áudios da sexta-feira, quando a gente discutiu os textos, tá? Eu acho que é importante também aprofundar. Então, pessoal, no nosso texto 1, a gente debateu, nós discutimos as organizações empresariais, né? E por que a gente estuda organizações empresariais, né? Logicamente que eu entendo que possivelmente muitos de vocês já têm empresas ou vão querer ter empresa e, logicamente, vão trabalhar em empresas se já não trabalham. E, logicamente, que trabalhando ou criando uma empresa são organizações. E essas organizações, ela tem uma estrutura jurídica, né, de direito que são as bases para que ela permaneça firme.
olha só, pessoal, como é tão importante, assim, todos os cursos são importantes, né? Todas as disciplinas são importantes para a formação de vocês. Como que a gente poderia até pensar, né? Achar, ora, mas o que tem a ver direito? Direito tem a ver com absolutamente tudo, né? As empresas que nós trabalhamos hoje, elas existem, elas atuam, porque, logicamente, tem as leis, as normas que possibilitam, que viabilizam a legalidade dessas instituições, dessas empresas, certo? Então, inicialmente, a gente discute, né, o que são exatamente estas organizações empresariais, né? O que é que ela vem a ser, né? Então, ela é uma entidade, uma organização, uma entidade social, né? E quando a gente fala aí sobre que ela, a princípio, seria formada por duas ou mais pessoas, né, que trabalham de forma coordenada, né, de forma em prol de algo, de um objetivo, né, num ambiente, né, que venha a ser interno ou externo, visando, evidentemente, o bem desta sociedade, certo? Nós devemos também fazer um pequeno aporte, uma pequena discussão que nós podemos, olha só como às vezes é incompreensível, mas nós temos que compreender que é possível nós ter hoje até uma sociedade com uma pessoa. E como assim? Porque nós já estamos falando isso de forma incansável e chata, que houve uma alteração bastante significativa em setembro, com a Lei da Liberdade Econômica, de 2019, há pouco tempo, que alterou a estrutura da sociedade limitada, pessoal. A sociedade limitada agora é de uma ou mais pessoas, tá bom? Então, a sociedade limitada, ela não é somente de uma pessoa, ela é de uma ou mais pessoas. Pode ser duas, três, quatro, cinco? Pode, ou mais? Pode, com toda certeza. Então, organização empresarial, organização propriamente dito, né? Ela tem esse fim, né? É uma entidade, né? Com fim de lucro, logicamente, certo? Que mantém que desenvolve uma atividade sistemática, ou seja, coordenada de forma onde uma atividade vai desenvolver e desembocar, né, ou deslanchar uma outra, de forma sistemática, né, e de forma coordenada, em um ambiente, logicamente, né, com o objetivo de lucro para esta organização, né, com o objetivo de proporcionar um bem um tanto quanto coletivo, né. No entanto, nesta organização tem vários fatores que são extremamente importantes, né, que devem ser considerados, né, como, logicamente, a divisão de tarefa, uma estrutura organizacional, hierarquia, né, com atribuição de responsabilidades. Então, são fatores extremamente importantes dentro de uma organização. Logicamente que existem várias outras situações que vocês devem estar analisando em outras disciplinas, que também fazem parte destas organizações, mas é uma compreensão importante para vocês da área de gestão, vocês todos são da área de gestão, claro, contabilidade também, a gestão contábil também logicamente, né? Para que nós tenhamos essa compreensão estruturante, uma compreensão estruturante do que é de forma efetiva uma organização empresarial, tá? Pessoal, um detalhe extremamente importante que eu vou dizer para vocês agora, logicamente tudo é importante, claro, né? Mas pode ter certeza absoluta, eu tenho uma certeza disso. Eu toco sempre e venho tocando nestas revisões nas questões de nossas avaliações, tá bom? Pode ter certeza, tá bom, pessoal? Só um detalhezinho, tanto da primeira parte da V1, como também da segunda parte da V1. Eu venho tocando, tá bom, pessoal? Só fiquem atentos nisso, certo?
Então, a organização ela tem essa definição, né? Essa definição com este fim, né? Claro que nós sabemos que a estrutura de uma organização pode ser formal ou informal, né? Uma organização formal, ela é planejada, estruturada, seguindo o regulamento interno, né? E uma organização informal, logicamente, ela se atém às relações geradas espontaneamente, né, entre as pessoas, que vão resultar, claro, no próprio funcionamento e evolução da empresa, né? Exatamente, mais para o lado pessoal, para o lado humano, logicamente que seguindo, claro, a estruturação e a formalidade da organização. Certo? Então, isso é de fundamental importância, essa nossa compreensão dentro desse contexto. Né? Desculpa, pessoal. No entanto, caríssimos e caríssimas, para que esta organização exista, né? Para que essa organização exista, e interessante é que a organização ele tem um viés, né? Uma ponte com a sociedade empresarial, né? Nós temos a questão organizacional, que tem um vínculo também com sociedade empresarial, né? Porque, na verdade, nós podemos dizer que a sociedade empresarial ela tem mais um contexto, um viés mais jurídico, propriamente dito, né? Jurídico, propriamente dito. Então, a sociedade, nós vamos já falar em sociedade, tá? Eu acho que está no outro texto, senão é num deles. Mas a organização empresarial como sendo a questão de gestão, de estruturação de gestão, e a sociedade como a estruturação jurídica dessa instituição, né? Desta organização, deste negócio. E o que é interessante, que dentro desse contexto, e a gente fala também, caríssimos e caríssimas, lá na sociedade empresarial, a gente fala também dos pontos seguintes, que são os pontos voltados para pessoa jurídica e pessoa física, tá? E o que eu gostaria de dizer para vocês é que, para que esta organização, essa gestão, essa administração venha a se materializar juridicamente como sociedade, ela precisa de uma formalização. É necessário uma formalização desta organização. É necessário uma validade. É necessário, caríssimos e caríssimas, é necessário que ela tenha um aval do Estado para que possa funcionar, um aval do Estado para que ela possa existir de direitos e obrigações. Tá? Então, é preciso ter isso. Olha só que coisa uma formalização subjetiva da instituição, da organização. Certo? Então, temos que ter esta formalização subjetiva da organização, subjetiva, porém jurídica, né? E então surge, dentro deste contexto, a pessoa jurídica, né? Ela tem que ser uma pessoa jurídica, né? Então, a pessoa jurídica, pessoal, é a entidade, né? É a entidade estruturante, é a organização, é a organização subjetiva, né? Essa entidade que é atribuída a ela, né? Direitos e obrigações, né? É atribuída a ela direitos e obrigações a esta entidade é atribuído direitos e obrigações a essa entidade, né? Mas qual é o mecanismo que vai possibilitar essa entidade jurídica, né? Qual é o nome que é dado a esta pessoa, essa entidade, né? Para que ela tenha, tipo assim, pessoal, em linhas bem de... Olha, aqui está. Aqui, esse é o teu certificado de pessoa jurídica. Como é que se inicia isso? Como é que ocorre isso? Ela precisa ter
um ponto inicial, um ponto inicial. Esse ponto inicial, meus caríssimos e caríssimas, logicamente, vou mudar o meu pincel aqui no meu quadro, é com a personalidade jurídica. Personalidade jurídica, tá? Com a personalidade jurídica. E nós já vimos que esta personalidade jurídica, ela ocorre com o quê? Com o quê? Ela ocorre com o registro, meus queridos e queridas. Com o registro, tá? Vocês com toda certeza pensaram, agora há pouco, não tenho dúvida disso, pensaram o seguinte, não, professor, mas esse aval que tem do Estado, na verdade, é o CNPJ, né? Que é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, show de bola, tranquilo. Só que para que nós possamos chegar ao CNPJ, ela tem que passar por requisitos, por exigências do Estado, né? Enquadramentos do Estado, né? Para que o CNPJ apenas é emitido depois que tu tem esse aval. E esse aval ocorre como? Com a personalidade jurídica. E essa personalidade jurídica é obtida como? Com o registro. Com o registro. Aí, onde é isso? Sociedade empresária junto às juntas comerciais. Sociedade simples junto, evidentemente, aos cartórios de registro de imóveis ou na pessoa física, né? O registro físico de pessoas jurídicas. Né? Então, é importante, meus queridos, esta nossa compreensão. E o que é interessante é que são conhecimentos extremamente importantes para a vida profissional de vocês. Nós estamos tratando aqui de profissionais de administração, recursos humanos, gestão comercial e ciências contábeis. Ora, o administrador, de pronto, vai ter que ter a pessoa jurídica. Gestão comercial, de pronto. Gestão de recursos humanos, de pronto. Ciências contábeis, o gestor contábil, ou ele cria, né, uma sociedade, né, propriamente dita, uma sociedade simples, né, ou então ele vai trabalhar com pessoas jurídicas ou físicas, logicamente, né? Pessoas jurídicas ou físicas, logicamente, né? E, logicamente, este conteúdo está diretamente relacionado, né? Então, a pessoa jurídica é isto, pessoal, né? Dentro desse contexto, né? Essa designação, né? É uma entidade que... E a partir desta atribuição, meus queridos e queridas, é que nós vamos ter exatamente isso, direitos e obrigações. Olha só, o que é que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo, e a própria legislação diz, não sou eu que estou dizendo, a legislação diz que não só eu, físico, não, vocês, pessoas físicas, têm direitos e obrigações, mas uma organização, uma estruturação, mesmo que subjetiva, digamos que esteja materializada num prédio. Esse prédio é a empresa X. Então, esta materialização, essa pessoa jurídica, ela é detentora de direitos e obrigações e vai responder perante terceiros por isso. Olha que coisa fantástica, conhecimento extremamente importante, meus caríssimos, extremamente importante, né? E, logicamente, a gente parte aí para o outro que precisamos ter, logicamente, peraí, tem alguém entrando aqui, Esaú, seja bem-vindo, Esaú, boa noite. E a gente parte para este outro aqui, pessoas, que logicamente está diretamente vinculado ao anterior, claro, que deixa eu mudar aqui a cor do meu pincelzinho para vermelho, que é a pessoa física, né?
E a pessoa física é essa pessoa, é o ser humano. Né? É nós, enquanto indivíduo, né? Desde quando a gente nasce até a nossa morte, nós temos também direitos e obrigações. Né? Claro, essa designação é um conceito jurídico, né? E, claro, nós estamos falando desse indivíduo, nós, detentor, possuidor de direitos e obrigações. Claro que é mais. É claro, né, quando a gente fala, é claro quando a gente fala assim, mas a pessoa, eu, Luciano, vocês aí, temos direitos e obrigações. É mais visível, né? É mais visível porque nós somos seres vivos. Na verdade, é visível porque nós somos seres vivos, né? Seres vivos, né? Mas a empresa, a organização empresarial, a sociedade empresarial é algo subjetivo, mas ela também tem direitos e obrigações, e o patrimônio vinculado a esta organização, sociedade empresarial, vai responder por direitos e obrigações, certo? Então, é isso, certo? Pessoal, quando a gente fala assim, empresa, né, e tal, pelo menos a minha análise, a minha visão, ela é eminentemente jurídica, claro, né? A minha visão jurídica, claro, tenho experiência em gestão pública e privada, depois de alguns anos atuando nas duas áreas, né? Mas quando eu crio uma empresa e tenho o patrimônio da empresa, o patrimônio é da empresa, não é meu. Mas você não é o dono? Eu sou o dono. Eu respondo por ela, né? Direitos e obrigações, se for, evidentemente, com limitação ou sem ter vínculos patrimoniais, do meu patrimônio pessoal com o da empresa, logicamente. Se não houver, então o patrimônio da empresa é da empresa. Eu trabalho na empresa, mas a empresa não é sua, sim, mas eu recebo prolabore da empresa também. Entendeu? Então eu recebo salário da empresa. Tudo bem, se você pode vendê-la, transformar líquida, é outra coisa, né? Mas por que você pode? Porque você é detentor, né, da pessoa, você é detentor da propriedade sobre a coisa, sobre a pessoa jurídica constituída, mesmo que subjetivamente, ela é propriedade sua, certo? Mas ela tem a sua existência independente, em tese, logicamente. A minha análise é bem jurídica, né? Então, a pessoa jurídica é isso, pessoal. Isso, essa pessoa também detentora, claro, de direitos e obrigações, claro, né? E aí, a gente aprofunda um pouco a questão da pessoa, da personalidade jurídica, que eu já falei aqui um pouco para vocês, quando a gente estava falando e explicando, e era necessário, quando a gente falava da pessoa jurídica. A personalidade jurídica, né? Então, é a ideia de que uma pessoa, né, possa ter a capacidade de adquirir esses direitos e obrigações, certo? Então, é fantástico isso, pessoal, essa compreensão da personalidade jurídica, que é o que vem validar isso aqui, direitos e obrigações, doutores e doutoras. Certo? Opa, peraí, que alguém fez uma pergunta, uma colocação, e aparece aqui. Vamos ver. Oi, Lúcia, diga lá. Pode escrever, Lúcia. Então, pessoal, enquanto você vai escrevendo, então a personalidade jurídica, enquanto tu vai escrevendo, Lúcia, eu vou aqui, exatamente, né? A personalidade jurídica, ela confere à sociedade uma existência, né? E até diversa em relação aos sócios, né? A personalidade, essa entidade jurídica, como eu disse para você, ela é autônoma, ela é individualizada, né? Então tem isso. Deixa eu ver aqui o que a Lúcia escreveu. Organização e sociedade são a mesma coisa? Fiquei com essa questão pendente. Não, eu falei agora há pouco, Lúcia. Eu acho que foi. Pessoal, me recordem aí, quem já estava desde o começo. Me perdoe, Lúcia. Eu falei exatamente organização e sociedade. Não, desculpa, eu estou só querendo saber se deve ter sido um pouco antes.
Não, não, eu vou falar sem problema nenhum, isso não tem problema não. Mas eu falei um pouco antes, não foi alguém que está aí, pessoal? Pessoal, eu não falei essa diferença só para me saber. Não, sem problema, calma, relaxa. Eu não tenho problema, eu sou da solução. Para mim não tem problema, para mim não tem dificuldade nenhuma, tá? Conversando tudo se resolve, né? Então, organização empresarial é como sendo essa entidade, a gestão, né? A estruturação gestional, né? Olha só que palavra criando aí, né? A estrutura organizacional, ela é uma organização empresarial, onde você vai definir atribuições, definir competência, bem-vindo, Maria Eduarda, definir competências, certo? Então, é essa atividade, né? Essa estruturação, certo? Organizacional. Eu diria que ela é mais de gestão, da estrutura organizacional, né? Pessoas em prol de algo, etc. e tal, define a estruturação. A sociedade, eu até disse assim, a sociedade vem mais focado para a existência jurídica. É uma sociedade, que também é um conjunto de pessoas, mas ela tem um aval jurídico de existência propriamente dita, entendeu? Eu não gostaria de dizer que são sinônimas, porque aí elas estão dentro se você olhar até o conceito, há uma certa congruência, ou seja, uma certa similaridade. No entanto, se você for observar o foco dela, ela tem essa diferença. É aí onde está a perspicácia da diferença entre as duas, né? Uma voltada para a sua estruturação, a organização empresarial, e a outra sociedade empresarial. Mas essa sociedade, ela tem um viés mais jurídico, propriamente dito, tá entendendo? Eu sei que é muito subjetivo, mas só para a gente entender isso exatamente. Tá? Eu diria, então, para fechar mais ainda, que a estrutura ou a organização empresarial, ela tem normas e regulamentos internos, né? E a sociedade empresarial, ela tem mais uma influência de normas externas, propriamente dito, né? Porque ela segue preceitos, normas do Código Civil para a sua Constituição, então ela segue esse rito, esses procedimentos para ser sociedade. E a organização empresarial tem mais um conjunto de normas internas, propriamente dito. Eu me fiz entender aí, por favor, Lúcia que perguntou e os demais que aqui estão. De boa? Tranquilo, tranquilo. Porque é bem subjetivo, mas se a gente olhar os conceitos, parece até que são sinônimos mesmo. Mas a gente tem que ter essa análise, esse aprofundamento dentro desse contexto empresarial. Tá entendendo? Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui no grupo de vocês. Não, tá aqui tranquilíssimo. Então, pessoal, voltando aqui para a nossa personalidade, né? Então, a personalidade, ela vem exatamente possibilitar a capacidade de adquirir direitos e contrair deveres, né? Direitos e obrigações. Então, a personalidade, ela vem atribuir isso, pessoal. Bem aqui, ó. Bem aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui mais um. Bem aqui, né? Foi o que eu falei aqui. Então, a personalidade jurídica ocorre quando? Com registro, pessoal. Com registro. Isso está lá no texto de vocês, né? E adquire essa personalidade jurídica pela inscrição do ato constitutivo da sociedade no seu registro próprio. E o texto ele diz, né, que a sociedade empresária junto ao registro público das empresas mercantis, junto à comercial, e a sociedade simples junto ao registro civil das pessoas jurídicas, né? Então, tem essa particularidade e essa discussão voltada para esse contexto, né? E nós devemos também saber que, vinculado a essa questão da personalidade, e para extinguir, ou seja,
não é eliminar, mas acabar, né, finalizar com essa sociedade, com essa empresa, com essa sociedade empresarial, posso dizer isso sem nenhum problema, certo? Você tem que registrar também esta situação, né? Esta extinção dela tem que ser escrita, ou seja, averbada, essa dissolução, né, e a liquidação da empresa no mesmo órgão que foi aberto, que foi registrado o ato constitutivo. Então, se você for extinguir uma pessoa jurídica, né, ou seja, extinguir a personalidade jurídica dela, você deve registrar isso, a gente chama averbar, né, junto ao mesmo local que você criou essa pessoa jurídica. Então, tem que ser no mesmo local, né? E aí a gente fecha esse primeiro texto dentro dessa nossa discussão. Opa, alguém entrando, só um minuto. Bem-vinda, Maiara. A gente fez exatamente tratando do Código Civil, né? E o Código Civil, ele diz que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, toda pessoa, tá? E ele diz no artigo 45 que começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo, né, no respectivo registro, precedido, quando necessário, de autorização do poder público, né, do poder executivo, e deve averbar sempre no registro todas as alterações desse ato constitutivo. Quando o Código Civil fala aqui precedida de autorização, eu falei para vocês já, mas, claro, estamos revisando, que nós vimos lá no final das sociedades empresariais, as sociedades dependentes de autorização. As sociedades estrangeiras precisam de autorização do Poder Executivo para funcionar aqui no Brasil, logicamente, seguindo as leis brasileiras, e também as sociedades nacionais, também, nacional, precisa dessa autorização. Mas como assim? Eu acho que foi até no grupo, né? Acho que foi o Marcos Pablo, né, Marcos, que perguntou. Se não foi Marcos, eu acho que foi no grupo, né? E, se não foi na outra aula anterior, de alguma outra discussão, não lembro. Mas e essas que precisam de autorização da prefeitura? Como assim, etc. Exatamente, dependendo de autorização, você precisa do alvará de funcionamento, você precisa, se for atividade empresarial voltada para alimentação, precisa da vigilância sanitária, vai precisar da estruturação, precisa do corpo de bombeiros. Então, são todas essas autorizações que precisam para o funcionamento de uma sociedade nacional, né? E aí, para, evidentemente, ela entrar em execução, né? E aí a gente tem o artigo 985, que diz: a sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição no registro próprio e na forma da lei, né, dos seus respectivos, dos seus atos constitutivos, né? Então, no artigo 1150, diz que o empresário e a sociedade empresária vincula-se ao registro de empresas mercantis, a cargo das juntas comerciais, e a sociedade simples ao registro civil das pessoas jurídicas, que no caso são os cartórios, de registro de imóveis, né? Devendo, evidentemente, obedecer às regras pré-estabelecidas e requisitos, evidentemente, pré-estabelecidos, pessoal. Deixa eu só ver aqui, tirar uma dúvida aqui. Ok. É que eu estava vendo aqui se tinha algum problema numa pergunta que eu fiz. Beleza, tá perfeito aqui, as nossas questões. Sobre esse primeiro texto, alguma consideração? Me ver. Foi Marcos que perguntou, exato. Só que eu até falei da sociedade sem fim lucrativo. Show de bola, exatamente, Marcos.
E eu expliquei, foi sociedade sem fins lucrativos, etc. Pessoal, sociedade sem fins lucrativos. E aí eu acho que perguntou alguma coisa sobre ONGs, né? A sociedade sem fins lucrativos, ela entra lá, logicamente. Aí você falou da sociedade em nome coletivo, não, as associações, não, foi cooperativas, exatamente. E as cooperativas, né? Elas vão ter o registro lá junto ao cartório de registro de imóveis, pessoal, tá bom? Elas são registradas lá, certo? Elas são sociedades simples. São sociedades simples, pessoal, no cartório de registro de imóveis, tá? Isso é muito importante. E sem fins lucrativos. E só um esclarecimento sobre o ONG, o pessoal confunde muito ONG, pessoal. ONG é o seguinte, tudo aquilo que não é não é governo, elas são organizações que não são governos, ou seja, são organizações não governamentais, né? Então, tem esse contexto, né? Então, quem são elas? E o próprio Código Civil fala também quem são. Código Civil, ou associação, cooperativas, fundações, entendeu? Isso, foi isso também, né? ONGs, né? Porque elas não são não governamentais, né? E são sem fins lucrativos, tá? São sem fins lucrativos, exatamente, certo? Então, pessoal, este foi o nosso primeiro texto, tá? O nosso segundo texto, que se refere à nossa aula também, uma de nossas aulas, ele, deixa-me fechar aqui, isso aqui, tratou, logicamente, a sociedade empresarial. Show de bola, né? Da sociedade empresarial. Pessoal, não tem como eu falar desse assunto 1000 vezes e falar igual, né? Alguns pontos centrais são iguais, logicamente, porque é o conteúdo, mas acaba sendo não é diferente. É a mesma coisa com outras palavras, mas às vezes acrescentando um pouco mais, não é verdade? Então tem essas situações, né? Interessante, né? Então, pessoal, esse nosso segundo texto que nós vamos tratar aqui hoje é a sociedade empresarial, né? E aí eu até já falei um pouco da sociedade empresarial quando a gente está falando de organização, organização empresarial. Então, a sociedade empresária, olha só a conceituação, é um conjunto, é um grupo, é uma aglutinação de interesses, né, e de esforços, né, de pessoas que querem o lucro, né? Que querem desenvolver uma atividade econômica, essa atividade econômica ela é complexa, né? De grande porte, né? Que vai exigir investimentos, certo? E vai precisar de uma série de pessoas qualificadas para executar essa atividade, né? Então, evidentemente, é uma empresa, né? É a que explora uma empresa, ou seja, ela vai desenvolver, então, a atividade econômica, né, para produzir algo, né, ou circular esse algo, que pode ser um bem ou um serviço, né, e, logicamente, proporcionar lucro para esta organização. Então, a sociedade empresária é isso, pessoal. Tem esse viés, esse interesse, logicamente, né, e o nosso texto e a própria legislação diz que são duas as espécies de sociedade no direito brasileiro, a simples e a empresária. Olha só, a simples e a empresária. Sociedade simples registra em um local específico, sociedade empresária registra-se, ganha-se a personalidade jurídica num local específico, né? E a gente viu também, já adiantando, que essa sociedade simples ela vai explorar atividade econômica específica, né?
e acaba se aplicando de forma complementar às sociedades empresariais, né? Tanto as de contrato como as cooperativas, e a sociedade empresária é essa pessoa jurídica, né, que explora a empresa em todo o seu contexto, né, certo? Ela própria, ela é detentora da atividade econômica, né? Então, o conceito de empresa, né, como sendo aquela entidade ou organização, olha só, né, que desenvolve essa atividade econômica, produzindo circulação, circulando bens e serviços, né, com fim de lucro, né, também tem um vínculo conceitual bastante similar com o próprio conceito de empresário, né? E o conceito de empresário está lá no artigo 966 do Código Civil, certo? Nada mais é do que aquele que exerce profissionalmente uma atividade econômica, de modo que implique na circulação, né, de bens e serviços, que tenha por finalidade o lucro, né? Então, é importante, pessoal, que nós tenhamos essa percepção, e vocês devem ter observado que as nossas atividades, ela tem uma razão de ser, né? Porque são compreensões de conceitos que eu tenho certeza que vocês não vão esquecer, né? Porque está diretamente vinculada à atividade de vocês, né? Claro que nós estamos falando aqui de sociedade empresária, né? E o conceito de empresário, eu já disse para vocês aí, né? Está lá no artigo 966 do Código Civil, né? O próprio conceito traz em si as características necessárias para que sejamos um empresário propriamente dito, né? E, logicamente, que a gente chega aqui no conceito de empresa, né? No conceito de empresa, como sendo, olha só, uma organização econômica em que são reunidos e combinados fatores de produção, desenvolvendo uma determinada atividade com objetivo de lucro. Ora, pessoal, é interessante e foi boa, até para reforçar aí, quando a Lúcia perguntou, né? Quando a Lúcia perguntou assim, qual é a diferença entre organização e sociedade, né? Ora, até aqui, até o próprio conceito de empresa e empresários tem pontos de contato, né? Pontos de contato, né? O empresário é a pessoa física que executa algo. A empresa, a entidade, aspas, subjetiva, detentora também de direitos e obrigações, né? E elas têm, é como se a gente tivesse assim, ó. Deixa-me pegar aqui um quadrinho branco, só para a gente ter uma noçãozinha aqui, bacana, pessoal. Só um minutinho. Peraí, tá abrindo aqui, senão vai abrir aqui uma telinha aqui e vai fechar. Just a moment. Então, pessoal, como se a gente tivesse aqui, né? A empresa, o empresário, este movimenta a coisa. A coisa, quando eu falo, pessoal, são bens e serviços. Certo? Aqui é a entidade. A gente tem que ter um manto que vem proteger ela aqui. Aí nós temos aqui a sociedade empresária. Sociedade empresária. Certo? Aqui tem um manto jurídico, todo aqui que vai protegê-la, né? Certo? E eu não poderia nem ter um outro círculo aqui, porque eu diria que de forma bem elementar, não estou, aqui não é menor do que esse.
esse círculo azul não é menor do que o vermelho. É par e passo, igual. Nós temos a organização empresária. Olha que coisa interessante. Vocês estão vendo aí, né? Então, ó, nós temos aqui a empresa, a organização empresária, como a estrutura de gestão, definição de cargos, competências, blá, 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 blá. Nós temos, protegendo tudo isso, o âmbito jurídico da sociedade empresária, e nós temos aqui o nosso empresário como sendo, o empresário, eu vou colocar uma outra cor, empresário como sendo a pessoa que vai movimentar tudo isso aqui. É a pessoa que vai movimentar tudo isso aqui. É a pessoa que vai movimentar tudo isso aí. Pessoal, deu para compreender? Eu não coloquei hierarquia aqui entre empresa e organização empresária, tá bom? Porque a estruturação que está dentro, etc, etc e tal. Tranquilo, meus garotos e garotas? Então, vamos ver aqui. Deixe-me voltar aqui para a nossa telazinha da... Pessoal, somente para a gente finalizar, os elementos ou recursos desta empresa, né? Muito vinculado à organização empresarial, né? Quais são esses elementos? São os elementos humanos, né? São os elementos humanos. Pessoal, não releva a minha letra. Humano, isso aí é humanos. Quais são os elementos humanos, né? Logicamente, os funcionários, né? Distribuídos dentro de uma hierarquia, né? Os elementos materiais. E quais são os elementos materiais, né? As máquinas, né? As ferramentas, os veículos, né? Nós temos os outros elementos técnicos. E quais são os elementos técnicos, né? As habilidades para se desenvolver o objeto da empresa, a parte técnica, ou seja, as competências de conhecimentos, de habilidades, etc, etc, tal, né? E, claro, o grande importante que são os financeiros, logicamente, né? Financeiros. E, claro, os elementos financeiros de fundamental importância, claro, o capital, que vai, evidentemente, proporcionar a existência de tudo isto aí, né? Claro, nós estamos tratando dos elementos ou recursos humanos, o que nós falamos também. Beleza, meus queridos e queridas, meus garotos e garotas? Pessoal, então, isso foi o texto 1 e 2, certo? Com toda certeza eu devo ter tratado, não recordo, de pontos de nossas avaliações, né? São conhecimentos importantes, tá bom? E era isso aí, pessoal. Tem alguma pergunta, só não me pergunta pelas questões da prova, tá bom? Mas era isso aí, pessoal. Pessoal, deu para clarear mais ainda com essa nossa discussão de hoje, certo? O pessoal que está lá no nosso grupo de estrutura de direito, o grupo do WhatsApp, também já teve essa mesma discussão, porque eu já revisei lá também, tá? E aí nós estamos revisando agora novamente, e aí só que a gente vai dividir, ficou bem corrido também naquele dia. Não, corrido não, porque a gente tinha tempo, mais ou menos. Mas aí, quinta-feira, a gente vai abordar os textos 3 e 4. Pessoal, tá bom por hoje, 21 horas e 12 minutos. Eu sei que vocês têm outros trabalhos também para fazer, tem que estudar, não é isso? Tá bom? Estamos satisfeitos por hoje. Belezinha, meus queridos e queridas, meus garotos e garotas? Então tá bom, pessoal. Boa noite, né? Bons estudos.
Essa é uma experiência nova para todo mundo e eu estou gostando bastante, Pedro. Eu espero que a gente já começou a se alinhar e tal, e aí vamos se falando. Boa noite, pessoal. Abração. Tchauzinho. Obrigado.